Olá, eu sou a professora Rosane Worm, trabalho na Faculdade Dom Alberto com os cursos de Administração e Contábeis, leciono as disciplinas de Matemática e também Pesquisa Operacional. Já atuei também como professora nas disciplinas de Matemática Financeira e Estatística. E esse é o motivo pelo qual eu estou aqui, para que a gente possa discutir um pouco algumas questões do ENAD 2012, que vão servir de parâmetros para estudos para o ENAD 2015. As questões do ENAD 2012, elas abordam bastante a parte estatística, envolve também uma parte financeira, análise de tabelas, que envolve então, no geral, a matemática que a gente trabalha no curso de administração. As questões escolhidas para a nossa análise inicial dessa aula serão as questões 16, 17, 18, 21 e 26 do ENAD de 2012. Temos aqui então a questão 16. As tabelas apresentam estimativas de regressão entre os retornos da empresa Alfa, que atua na produção e comercialização de piscinas e implementos para piscinas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, e retornos do Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo. A questão apresenta 3 tabelas que analisam a regressão, a correlação e a variância entre os índices do Ibovespa e também entre a empresa Alfa. A tabela 1, ela apresenta a estatística de correlação. Inicialmente, observamos ali o R múltiplo, que é o índice de correlação. Podemos observar que ele está 0,944, ou seja, ele é um valor bastante alto. Isso equivale a dizer que ele está muito próximo de 1. Como sabemos, o índice de correlação ele varia de -1 até 0 e de 0 até 1, ou seja, de -1 até 0 é um índice de correlação negativo e de 0 até 1 é um índice de correlação positivo. E como ele está se aproximando muito de 1, ele está se aproximando do que nós chamamos de um índice de correlação prêmio, ou seja, ele é bastante forte. O índice indica que variando o índice do Ibovespa, varia também da empresa Alfa. Continuando a análise da tabela, nós temos ali na sequência o R quadrado. Ele está 0,892. O que significa isso? Que variando as ações do Ibovespa, também variará as ações de Alfa em 89,2%. Esse índice também é um índice bastante elevado e ele também indica que realmente há uma variação aí bem significativa em relação à empresa Alfa. Os valores correspondentes ao R ajustado e também ao erro padrão, eles não são tão necessários para a questão porque eles fazem mais parte de questões teóricas. Mas nós temos ali na tabela um outro valor bem importante que corresponde às observações. Ao todo foram 11 observações. A tabela 2 apresenta uma análise da variância. Ali um dado bem importante é o F de significação. O F de significação, por ele ser muito pequeno, ele nos indica que há 2 coisas bem importantes. Primeiro, existe sim a variação entre o índice Ibovespa e também a empresa Alfa. Ou seja, variou o Ibovespa, Alfa também varia. Essa variação é bastante contundente. Então eles operam de maneiras diferentes. Isso ainda não é o suficiente para sabermos se realmente esse retorno é positivo para a empresa Alfa. Mas o que sabemos é que existe sim essa variação e elas são diferentes. Então, de início, fiquemos com essa análise. A tabela 3 apresenta coeficientes de regressão, ou seja, ele faz um comparativo entre o Ibovespa e a empresa Alfa. Como podemos observar, o coeficiente de intersecção ele é negativo, indicando que a variação da empresa Alfa é menor do que o Ibovespa. Ou seja, se fosse igual a 0, seria uma variação igual. Se fosse positivo, seria uma variação maior. Como a gente tem ali um valor negativo, significa que a variação, o índice de correlação em relação ao Ibovespa da empresa Alfa, ele é menor. Observe que o índice P,
ele é um valor bastante pequeno, ou seja, ele exige um alto grau de significância. Isso significa rejeição da hipótese nula e aceitação da hipótese alternativa. Ou seja, a variação, a variância dos índices, eles são diferentes. A questão é do tipo asserção-razão e nós vamos então analisar a partir de agora. Considerando que o modelo estimado é robusto à presença de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Alternativa 1. O hipótese de mercado da empresa alfa é menor do que o Ibovespa, a carteira de mercado, o que significa que os retornos esperados para a alfa serão menores do que os retornos esperados para o índice Ibovespa? Sim, a tabela 3 foi fundamental para essa análise, porque ela apresentou um índice negativo para a variável dependente Y, ou seja, significa que a variação do índice Ibovespa ele é maior do que a variação da empresa alfa. Analisando a segunda asserção, o modelo é estatisticamente não significante. Não, ele é extremamente significante, tendo em vista que não se pode rejeitar a hipótese de que os coeficientes da regressão sejam estatisticamente diferentes de zero. Não, ao contrário, ele é significante e eu estou rejeitando a hipótese de igualdade e aceitando a hipótese de diferença. Portanto, seguindo a análise da questão, a respeito dessas asserções, a opção correta então é letra C. Passamos agora a analisar uma segunda questão do ENAD de 2012, a questão de número 17, que também nos traz aqui alguns conceitos de estatística. A questão diz o seguinte: o proprietário de um pequeno restaurante decidiu avaliar a qualidade do seu serviço. Para tanto, durante uma semana, convidou seus clientes para avaliarem o serviço da casa com uma de 3 notas possíveis: 0, 5 ou 10. Após a consolidação dos dados coletados, observou que 20 clientes atribuíram à casa nota 0, 200 clientes nota 5, 180 clientes nota 10. Na análise dos resultados, o proprietário decidiu extrair a média, a mediana e a moda das respostas. O proprietário oferecerá um bônus aos empregados se ao menos uma das 3 medidas usadas, média, mediana, moda, estiver acima de 8 e fará uma ação promocional para seus clientes caso a média seja inferior a 6. Observamos então que aqui há necessidade de um cálculo de média, moda e mediana. Inicialmente, então, podemos analisar que dos clientes que responderam ao questionamento, atribuindo então a nota, 20 deles colocaram nota 0, 200 nota 5 e 180 clientes nota 10. Para determinarmos a média, então, nós temos que multiplicar a nota pela quantidade de respostas dos clientes, totalizando, então, 2.800 dividido por 400, porque foram 400 clientes ao todo consultados, ou seja, obtemos assim uma média 7. Para o cálculo da mediana, devemos considerar que ao todo nós temos ali 400 dados coletados, ou seja, a mediana ela nos indica uma posição ao meio. Então, inicialmente, nós precisamos pensar que esses dados devem estar organizados numa ordem crescente ou decrescente e também precisamos procurar a posição mediana. Como são 400 clientes consultados, nós precisamos verificar qual é o meio dessa distribuição. Ou seja, bastando para isso, dividirmos então os 400 por 2, nós vamos encontrar ali 200. Ou seja, a primeira posição é a posição 200 e a 201. Precisamos fazer então uma média entre esses dois valores para que a gente possa então determinar o valor mediano. Como a gente pode observar, a nota que está na posição 200 é 5. Por quê? Porque como há uma ordem crescente,
De 0, a nota 0 se repetiu 20 vezes, depois a nota 5, 200 vezes. Então, a partir da posição 21 até a posição 220, nós temos ali, então, uma média de nota, né, que é 5. Portanto, tanto a posição 200 como a 201, nós temos, então, uma nota 5. Ao dividir por 2, obviamente, né, nós teremos ali, então, a mediana com o valor 5. Já a moda corresponde ao valor que mais se repete, ou seja, como nós tínhamos ali uma nota 0 repetida 20 vezes, uma nota 5 200 vezes e uma nota 10 180 vezes, então o que nos indica que a moda desses dados corresponde à nota 5, que é a nota que mais se repete. Voltando então à análise da questão, a partir dos dados que nós levantamos, tendo como média 7, mediana 5 e moda também 5, nós temos então aqui no final da questão dizendo o seguinte: o proprietário oferecerá um bônus aos empregados se ao menos uma das 3 medidas usadas, média, mediana ou moda, estiver acima de 8. Observamos então que nenhuma das 3 medidas estão acima de 8 e fará uma ação promocional para seus clientes caso a média seja inferior a 6. Também a média não é inferior a 6, ela é superior a 6. Dessa forma, nós ficamos então, né, com a opção E, manter o funcionamento do restaurante como está, pois nenhuma das medidas ficou acima de 8 e a média foi superior a 6. Com base nessas informações, o proprietário deve providenciar ação promocional, pois a média ficou abaixo do valor de referência considerado para essa decisão? Não, a média ela ficou acima do valor de referência. Letra B. Providenciar o bônus para os empregados, pois o valor mediano ficou acima do ponto de referência considerado para a decisão? Não, a mediana ela ficou abaixo. Lembrem-se que deveria ser, né, um valor acima de 8. No entanto, né, a mediana ficou abaixo. C. Providenciar o bônus para os empregados, pois a moda ficou acima do valor de referência considerado para essa decisão. Da mesma forma, a moda ficou abaixo desse valor. D. Manter o funcionamento do restaurante como está, pois nenhuma das medidas ficou acima de 8 e a mediana e a moda foram superiores a 6. Não, nós não temos aqui nenhuma medida acima de 8, mas também a moda e a mediana elas foram inferiores a 6. E a letra D, manter o funcionamento do restaurante como está, pois nenhuma das medidas ficou acima de 8 e a média foi superior a 6. Portanto, essa é a alternativa correta. A questão 17, ela nos traz aqui alguns dados que devem ser comparados. Para tanto, nós vamos utilizar aqui de alguns cálculos sobre porcentagem. Vamos à questão então. A gerente da unidade gestora de saúde X de um pequeno município brasileiro defende sua unidade como a mais eficiente das 3 unidades do município, em termos de motivação pessoal, pois durante um ano de registros de faltas e presenças, observou apenas 18 faltas de seus 90 profissionais. A gerente assegura que sua unidade é a melhor no critério nível de faltas relativo ao número de profissionais. E a sua referência de comparação é a unidade gestora Y, que conta com 120 profissionais e registrou no mesmo período 24 faltas. Os gerentes das unidades Y e Z contestam o argumento da gerente da unidade X, o que se tornou fator de potencial conflito entre gestores. Para esclarecer melhor os fatos, o secretário de Saúde fez um levantamento das 3 unidades gestoras de saúde, X, Y e Z, e observou que foram registradas, entre 350 profissionais, 62 faltas no total. Para facilitar o desenvolvimento da questão, organizamos aqui então uma tabela com os dados retirados do problema. Temos aqui então unidade de saúde X, número de profissionais 90 e aí foram então contabilizadas 18 faltas. Unidade de saúde Y, de 120 profissionais, foram contabilizadas 24 faltas.
E aí nós temos então que determinar qual é o total de profissionais da unidade Z. Para isso, o problema nos forneceu a quantidade total de profissionais de X, Y e Z. Então, fazendo a diferença de 350 menos 120 menos 90, nós obtemos então que a empresa Z, a unidade da saúde Z, ela apresenta 140 profissionais. Desses 140 profissionais, eram ao todo, então, 20 faltas, porque de um total de 62 faltas, retirando as faltas que equivaliam à unidade de saúde X e à unidade de saúde Y, nós vamos ter então 20 faltas para a unidade Z. A partir disso, então, nós podemos determinar qual é a participação dessas faltas relacionadas à quantidade de funcionários de cada uma dessas unidades. Temos então na unidade X, de 90 funcionários, 18 apresentaram faltas. Multiplicando esse valor por 100, nós vamos ter um percentual de 20%. Já na unidade Y, de 120 profissionais, 24 apresentaram faltas. Da mesma forma, multiplicando por 100, vamos obter ali um índice de 20%. Já na unidade Z, 140 profissionais apresentaram 20 faltas, então nós vamos ter um total, aproximadamente, 14,28%. Vamos então, a partir desses dados, verificar então quais são as opções de resposta que nós temos. A questão também é uma questão de asserção-razão, então vamos passar agora a analisar cada uma das asserções. Asserção 1. A gerente da unidade gestora de saúde X tem razão ao defender sua unidade como a mais eficiente do município? Falsa. Por quê? Porque, na verdade, tanto a unidade X quanto a unidade Y apresentaram o mesmo índice. Então, essa asserção não é verdadeira. A segunda asserção, a unidade gestora de saúde Z tem o mesmo nível de faltas relativo ao número de empregados dessa unidade do que a unidade gestora de saúde Y? Falsa também, porque os percentuais são diferentes, então nós podemos dizer que, na verdade, o nível de falta não é o mesmo. Portanto, seguindo a análise da questão, a respeito dessas asserções, a opção correta, então, é as asserções 1 e 2 são proposições falsas. Na próxima questão, nós vamos fazer uma análise gráfica e, a partir desse gráfico, retirarmos alguns dados para que a gente possa, então, responder a uma questão de múltipla escolha. Questão 21. Carlos, gerente de operações da fábrica de brinquedos RWZ, constatou que o estoque de um item, componente de seu principal produto, não atende adequadamente à política de gestão de materiais da fábrica, tendo em vista que os custos operacionais associados à manutenção do estoque desse item são muito elevados. Atento ao comportamento da demanda, Carlos passou a administrar o estoque utilizando o modelo por ponto de pedido. Segundo esse modelo, sempre que o nível de estoque do item atingir o ponto de pedido, é providenciado um pedido de reposição de Q unidades, as quais, se não ocorrer imprevisto, devem dar entrada em estoque 10 dias após a emissão do pedido. A figura a seguir ilustra esse modelo. Então, nós temos aqui o gráfico representando a figura que foi mencionada, onde nós temos ali então o estoque máximo de 6.500 unidades, aqui o estoque de segurança, aqui o tempo de 30 dias e também o tempo de atendimento ali de 10 dias. Analisando então cada uma das alternativas, nós temos a primeira. A RWZ deve administrar os custos operacionais relacionados ao capital empatado, ao espaço de armazenagem, à iluminação, à segurança e à obsolência, já que o estoque médio é de 3.000 unidades, não é verdade. Por quê? Observe que existe um estoque máximo de 6.500 unidades. E tendo um estoque de segurança de 500 unidades, então fazendo a média, somando o estoque máximo com o estoque de segurança e dividindo por 2, nós vamos obter 3.500 unidades e não 3.000 unidades, como diz ali. Já no item 2, a quantidade de itens que deve ser usada entre a data da encomenda e a data de recebimento do lote de compra, ou seja,
a quantidade suficiente para atender a demanda durante o tempo de ressuprimento é de 2.000 unidades. Essa é verdadeira porque, tendo em vista o estoque máximo de 6.500 unidades, subtraindo 500 unidades do estoque de segurança, nós temos então 6.000 unidades. Lembrando que é de 30 dias, né, o limite ali. Ao dividirmos então a quantidade 6.000 por 30, nós vamos obter ao todo 200 por dia. Como são 10 dias de limite ali de segurança, multiplicando por 10, teremos então 2.000 unidades. Alternativa 3. O total de 4.500 unidades corresponde à parcela do estoque do item que será consumida até a data da encomenda do lote de compra, sendo de 2.500 unidades o nível de estoque no ponto de pedido. Bom, se nós temos um estoque de 7.000 unidades, a metade é 3.500 e não 4.500. Para que a gente pudesse obter essa quantidade 4.500, nós teríamos que ter ali um valor total de 9.000, cuja média então seria de 4.500. Portanto, ela é uma alternativa falsa, porque como já vimos no item anterior, se há um limite então de 6.000 unidades, sendo 200 unidades diárias, nesses 10 dias teríamos então 2.000 unidades. Analisando o item 4, a demanda diária do item analisado por Carlos é de 200 unidades e a quantidade a ser reposta, ou seja, o tamanho do lote de compra, é de 6.000 unidades. Então, o que nós temos? 6.000 dividido por 30 igual a 200 unidades diárias. Se temos 6.500 menos 500, totaliza então 6.000 unidades. Se em 10 dias temos 2.000 unidades, em 30 dias teremos 6.000 unidades. Com base nas condições apresentadas no modelo por ponto de pedido proposto por Carlos, avalie as afirmações a seguir. Então, nós já avaliamos anteriormente, já observamos que tanto a opção 1 quanto a opção 3 são falsas, portanto, verdadeira apenas a opção 2 e também a 4. A próxima questão, ela traz alguns conceitos de matemática financeira, envolvendo aqui a atratividade, então, e taxa interna de retorno. Vamos analisar então a questão. O diretor de operações da Biomas Bebidas Limitada deseja substituir um equipamento de controle químico mecânico por outro eletrônico. E existem 3 equipamentos candidatos, X, Y e Z. Apesar do investimento inicial ser o mesmo para todos os equipamentos, a magnitude e a época de ocorrência dos fluxos de caixa intermediários diferem em razão dos custos operacionais, definidos pelas especificações técnicas de cada equipamento. O custo médio ponderado de capital, tido como a taxa mínima de atratividade para a empresa, é de 23% ao ano. Os perfis de valor presente líquido, que sintetizam os resultados, estão representados na figura a seguir. Temos aqui, então, um gráfico representando a taxa de retorno dos equipamentos X, Y e Z. Temos, então, para o equipamento X, um índice de retorno de 15, de 22 e de 27. Já para o equipamento Y, nós temos um retorno de 15, 34 e 37. E para o equipamento Z, um retorno de 22, 34 e 42. E aqui, então, né, essa parte aqui apresenta, então, a taxa de desconto. Considerando os perfis de VPL para as 3 propostas candidatas, avalie as afirmações seguintes. Primeira afirmação: a análise da dinâmica dos fluxos de caixa líquidos do equipamento Y indica que a taxa interna de retorno desse equipamento é de 34% ao ano? Não, porque o custo médio de capital, a taxa de atratividade, é de 23% ao ano, ou seja, já está definido. A segunda afirmação: a melhor alternativa de investimento para a empresa é a escolha pelo equipamento X, considerando a análise pelo VPL? Errada, porque não sabemos quanto é o valor de cada equipamento. Analisando a terceira afirmação:
Se a taxa mínima de atratividade fosse para 27% ao ano, a escolha pelo equipamento mais viável não deveria ser alterada? Correta, porque não temos o valor dos 3 equipamentos e sim qual é a taxa de retorno, que é de 23% ao ano. Então essa é a opção correta. Portanto, apenas a alternativa 3. Espero ter contribuído na análise das questões do ENAD 2012 e desejo a todos que irão realizar a prova neste ano que tenham bastante sucesso e que possam trazer um bom resultado. Até mais!